Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, seja bem-vindo a esse canal, meu nome é Gis, canal Cabrito Racing. Para quem é meu seguidor, a maioria, eu acho que 90% dos meus seguidores, eles me seguem por conta dos vídeos falando sobre moto, né? O canal, ele é um canal, como vocês podem ver aqui, ó, na minha camisa, é só referente à moto. Lá no início do meu canal, eu também falava de moto e falava de enfermagem, né? Passava minha experiência de vida na enfermagem, dava alguns bizus aí a galera para não cometer alguns erros e atendendo a pedidos, né? Meus alunos principalmente pedem muito para eu fazer mais vídeos sobre enfermagem. Hoje eu vou retomar um vídeo sobre enfermagem e vou descer esse vídeo para minha playlist sobre enfermagem. Se você chegou nesse vídeo somente por conta do conteúdo de enfermagem, vai na minha playlist e procura, vai subindo lá as playlists. No final acho que tem meus vídeos sobre enfermagem, tem todos os vídeos que eu fiz voltado para o público de enfermagem, né? Meu nome é Gilvânio, eu sou enfermeiro, pós-graduado em UTI urgência e emergência. Também sou técnico de enfermagem, apesar de não exercer mais, com especialização em enfermagem do trabalho. Tenho 21 anos de experiência na enfermagem. Desses 21 anos, os 21, praticamente todos eles em unidade de terapia intensiva em UTI, 15 como técnico e os últimos 6 como enfermeiro. Sou enfermeiro de uma instituição pública aqui no Recife e também sou professor. Já dei aula em várias escolas de enfermagem, já dei aula em Vitória do Santo Antão, no CPV, já dei aula no Israel, aqui na Avenida Norte, aqui no Recife, já dei aula no grau técnico do Cabo de Santo Agostinho e atualmente sou professor do curso Ana Nery de enfermagem aqui no Recife. E vou passar para vocês aqui como foi a minha primeira experiência na área de saúde como profissional de enfermagem, como técnico de enfermagem, que eu fui demitido com 2 meses de carteira. E vou explicar a vocês o que foi que me levou a ser demitido no meu primeiro emprego na enfermagem com apenas 2 meses de carteira. E para que isso não ocorra com vocês, uma experiência tão negativa logo no seu primeiro trabalho como profissional de enfermagem, que isso pode acabar com sua carreira assim, beleza? Vamos lá, pessoal. Para vocês começarem a entender, no tempo que eu fiz enfermagem, lá no longínquo ano de 2001 para 2002, quando eu me formei, eu comecei o curso em 99, naquela época eram 3 anos, o curso técnico de enfermagem juntamente com o segundo grau. Minha turma foi a última turma nesse módulo de fazer o ensino médio junto com o curso técnico. Posteriormente, a minha turma, a partir dali do ano 2000, foi proibido. Para você começar a fazer o curso de técnico, teria que terminar o segundo grau, porque eles achavam que nem você fazia um ensino médio certo e o curso técnico fazia nas carreiras. Então eles estabeleceram que para você fazer um curso técnico teria que sim, primeiro terminar o ensino médio para depois fazer. Mas fui a última turma a ainda ter esse privilégio de fazer o segundo grau junto com o curso técnico de enfermagem. Terminei meu curso, a princípio eu terminei no final de 2001, passei uns meses em casa, só trabalhando, trabalhava com minha mãe numa carroça de lanche na cidade, e não queria meio que exercer a profissão de imediato, mas depois acabei tomando a decisão de exercer, já que eu fiz o curso, investi e precisava ter o retorno. Então eu fui fazer estágio voluntário, fui fazer estágio voluntário e fiz o estágio voluntário na metade ali, mais ou menos de 2002. Eu fiz finalzinho de 2002, eu fiz um estágio voluntário num hospital aqui perto de casa, numa instituição particular, metade era particular, metade era pública, não vou dizer o nome da instituição aqui para não expor a instituição, porque a minha ética não permite. Então, fui trabalhar nessa instituição pertinho de casa aqui em Prazeres, fica na Estrada da Batalha, um hospital bem conhecido, que antigamente era uma maternidade, e ainda é maternidade hoje, mas é mais hospital multidisciplinar e maternidade. Fica logo no início ali da Estrada da Batalha para quem vem sentido do Cabo para Recife. Todo mundo deve imaginar qual é o hospital já. Então eu fui lá, ser voluntário, fiz uma prova para voluntário. Cheguei justamente na hora para entregar o currículo lá, que houve uma indicação de uma pessoa para eu deixar o currículo lá. Quando eu cheguei, estava tendo uma prova para voluntário, eu fui fazer a prova sem estudar, sem nada, mesmo assim passei e fui ser voluntário daquele hospital. Passei ali 2 meses, acho que foi 2 meses mesmo como voluntário, e me saí bem, tive um bom desempenho, satisfatório, o que me levou a ser contratado no mês de dezembro daquela instituição para trabalhar como técnico de enfermagem. Parecia que eu estava vivendo um conto de fadas, galera. Meu primeiro estágio voluntário,
já fui logo contratado como funcionário. Isso para mim foi assim mágico, né? Inclusive, para eu poder ser contratado, eu passei por algumas situações, como por exemplo, na véspera de Natal, eu estava perto de largar, na véspera de Natal não, antes do Natal, eu já estava, foi no final, fui contratado em dezembro, em novembro, eu estava perto de largar e infelizmente teve uma remoção para ser feita e a enfermeira que estava na supervisão no plantão nesse dia chegou para mim e falou assim, Gilvânio, vai ter uma remoção para o Hospital Agamenon Magalhães, tá certo? Como o fulano aqui é gestante e não está podendo fazer remoção, eu queria que você fosse levar esse paciente, né, lá no Hospital Agamenon Magalhães para fazer um parecer com a uro, né? Porque o paciente tinha puxado a sonda vesical demora e tinha arrebentado lá o canal uretral dele. E você, como a gente está querendo aproveitar você, contratar você, então a gente já queria que você fizesse essa remoção para você sentir. Na verdade, o que ela falou para mim foi o seguinte, ó, a gente quer te contratar. A gente pode lhe contratar, mas você vai ter que fazer um sacrifício pela gente. Você, como voluntário, vai ter que fazer uma remoção, que voluntário nem fazia remoção, porque eu não tinha vínculo empregatício nenhum com a instituição. Então, assim, ó, se tu não for, a gente não vai te contratar, não. Em outras palavras, meio que ela me disse foi isso, né? Então, eu peguei isso, não ia negar, fui fazer a remoção, cheguei da remoção por volta das 10h30 da noite, para voltar para casa, com fome, sem jantar, sem nada, mas são sacrifícios que a gente tem que fazer quando a gente quer ter um êxito na profissão, na vida profissional. Cheguei da remoção tarde da noite, beleza, fui contratado. Em dezembro, tirei o plantão na urgência, à noite, cobrindo umas férias de uma menina. Deu o pior plantão, um dos piores plantões na minha vida, não foi o pior, mas foi um dos piores plantões que eu dei na minha vida, numa véspera de Natal, né, naquele ano de 2002, no qual aconteceu de tudo nesse plantão e infelizmente foi um plantão que eu quero esquecer na minha vida. Tranquilo, trabalhei em dezembro tranquilo, normal. Quando foi em janeiro, eu fui trocado de setor. Por que eu fui trocado de setor? Um técnico de enfermagem do andar que eu trabalhei como voluntário pediu para sair do setor para ir para a noite. Teoricamente, eu ia continuar a noite tirando férias de todo mundo no horário noturno. Foi assim que ela me passou. E esse técnico queria ir para a noite. Então, ele foi para o meu lugar como ferista à noite e eu fui para o lugar dele como plantonista durante o dia. O plantão que ele trabalhava era composto por 2 técnicas e ele. Eram 3 técnicos de enfermagem. A técnica de enfermagem que trabalhava com ele era amante dele. Ele era casado, uma das técnicas era amante dele, tá certo? E a outra técnica era uma pessoa de mais idade, mais experiente, tudo, que trabalhava com ele no plantão. Vamos lá. Quando eu cheguei para trocar de lugar com ele no plantão, já houve uma insatisfação das outras 2 pessoas que estavam no plantão comigo. A que era amante do cara e a senhora que estava no plantão. Por quê? A que era amante tinha ciúme porque era amante do cara, queria estar perto dele. E a senhora era uma preguiçosa, empurrava com a barriga e ele fazia o trabalho dela e dele, praticamente levava o plantão nas costas. E ela não gostou da mudança. Vamos lá, eu muito jovem, 2002 eu tinha ali 24 anos, 23 para 24 anos, era um cara jovem ainda, imaturo, muito imaturo para algumas atitudes. Primeiro emprego, carteira assinada, aquela coisa toda. Então, no passar do tempo, tempo, eu fui percebendo que havia, digamos assim, não um combinado das 2 de me derrubar. Só que eu só vim perceber isso praticamente já estava tarde demais. O que aconteceu foi o seguinte: a técnica que tinha um caso com o cara estava insatisfeita porque ele queria estar perto do cara. E a outra, que era mais velha, o filho dela estava precisando fazer um estágio numa grande multinacional aqui de Recife, uma empresa multinacional. E por coincidência, o pai do outro voluntário que fez voluntário comigo, ele trabalhava nessa empresa e conhecia todo mundo do cargo de chefia, para vocês entenderem a analogia da situação. E ela falou, ó, se tu conseguir um estágio pro meu filho lá, eu te coloco aqui para trabalhar como profissional, como carteira assinada. Eu falo com a chefe, te elogio e a gente se junta para pedir para tua contratação e tu vem para cá. Então foi justamente o que aconteceu, galera. Quando saiu do primeiro mês para o segundo mês,
né, quando eu girei para o segundo mês, eu ia trabalhar terceiro, né, trabalhei o primeiro à noite na emergência e o segundo mês lá nesse setor. Então, eu comecei a perceber, durante a semana, a última semana do mês, que algumas pessoas não olhavam para mim mais nos olhos. Não as pessoas do setor, não elas duas. As pessoas do hospital. Então eu acho que já estava comentando, já estava rolando comentário que eu ia ser demitido. Porque as pessoas não me encaravam, não me olhavam nos olhos. Elas olhavam simplesmente para mim e baixava a vista assim, baixava a cabeça. Então eu continuei fazendo meu trabalho, aquela coisa toda. Quando foi faltando o penúltimo plantão para acabar o mês, quando a escala chegou no setor, cadê meu nome na escala? Cadê meu nome que não estava mais na escala? Então eu desci. Assim, aí não estava na escala. Aí a cara de pau, essa galera é muito grande, né? Aí uma falou assim pra mim, vai ver se teu nome não tá no tal setor, se não tá em tal setor, que às vezes ela troca a pessoa de setor. Eu desci, tinham mais 4 setores, acho que 4 ou 5 setores no hospital, fora o setor que eu trabalhava. Desci e meu nome não tava em canto nenhum. Não tava em canto nenhum. Então foi quando a ficha caiu, galera. Eu ia ser demitido. Faltava ainda um plantão para acabar um mês. Dei meu último, vim dar toda pessoa que eu não ia dar meu último plantão. Eu fui, trabalhei, dei meu último plantão, como a ética me permitia. Dei minhas 12 horas depois de sabendo que eu ia ser demitido. No dia que eu fui demitido, eu chorei muito, chorei de verdade, fui no banheiro chorar, mas depois fui no posto pegar minhas coisas e viram que eu estava chorando. Aí chegaram para mim, perguntaram o que tinha acontecido, né? Eu falei, não, eu fui demitido, não está na escala em canto nenhum, não estava na escala. E nessa altura do campeonato, já tinha chegado a menina da noite para render, né? Tava essa que tinha um caso com o cara, e tava a senhora que queria botar o filho para estagiar na Chesf. Então não vou falar o nome do filho, foi na Chesf na época. E a que tem um caso com um camarada começou a chorar, quando me viu chorando. Eu acho que a consciência pesou, ou era lágrima de crocodilo, não sei, não tô aqui pra julgar o sentimento de ninguém. E a da noite também chorou. E eu falei que meu primeiro emprego, de carteira assinada, eu demitido com 2 meses, arruinaram com minha vida, arruinaram com minha vida profissional, acabaram com minha carreira na enfermagem. E peguei minhas coisas, fui embora, dei meu último plantão, fui lá receber minha rescisão, que era uma mixaria, porque só foram 2 meses trabalhados. E o intuito desse vídeo agora, vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Galera, eu pensei em abandonar a profissão, pensei em não mais trabalhar com enfermagem, me revoltei com a enfermagem, pensei em fazer outra coisa da minha vida, pensei em nunca mais entrar no hospital, nunca mais vestir um jaleco na minha vida. Fiquei arrasado, né? Esse tempo eu era noivo, minha ex-noiva era uma pessoa, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, me abraçou, me deu muita força naquela época, dizendo que Deus ia nos dar vitória, que Deus ia nos dar vitória. Então eu fui fazer estágio voluntário novamente. Fiz 6 meses de estágio voluntário no Hospital do Câncer, aqui em Pernambuco. Terminei o estágio voluntário do Hospital do Câncer, fui espalhar currículo. Quando eu fui pegar minha carteira de trabalho, no RH do hospital que eu fui demitido, o rapaz do RH falou para mim, Gilvânio, tira outra carteira de trabalho. Vai tirar outra. Deixa que tu perdesse essa e vai tirar outra. Porque fica difícil você justificar uma demissão com 2 meses. Vão achar que tu matasse algum paciente, que tu cometesse alguma falha grave. Então, tira outra carteira. É um bisu que eu dou pra você. Aí eu fui, tirei outra carteira de trabalho. Fiz esse estágio voluntário no Hospital do Câncer. Me saí bem no estágio. Não tinha vaga a princípio para eu trabalhar lá. Não tinha ninguém tinha sido demitido. Então eu fui pro mercado, deixei currículos. Deixei em vários hospitais. Fui chamado no Real Hospital Português, que era, na ocasião, o melhor hospital particular do Recife, o maior hospital particular do Nordeste, e consegui entrar no Hospital Português. Eram 48 pessoas, entrou eu e 2 meninas na seleção para entrar no Hospital Português, e desde então eu fui trabalhar em UTI. Eu ganhava no hospital, na época que eu saí, que eu fui demitido, um salário mínimo,
mais uma gratificação pequena lá de insalubridade e mais uma cesta básica. No Hospital Português eu fui ganhar praticamente o dobro que eu ganhava lá, com um plano de saúde bom. Depois de um ano que eu estava no Hospital Português, eu fui espalhar currículo e fui chamado. 6 hospitais me chamaram de uma vez só. E daí minha vida profissional na enfermagem, ela decolou. E eu passei por vários hospitais, a todos eles eu pedi demissão, nunca mais fui demitido de canto nenhum. Trabalhei 5 anos no Hospital Português, trabalhei mais 3 anos no Hospital Memorial São José, trabalhei mais 5 anos, foi meu último hospital privado que eu passei, que foi como técnico, foi o Hospital Esperança, ele é do Leite, que é do Grupo DO, na UTI geral de lá. Pedi demissão para ir para as Forças Armadas em 2011. Cheguei no ápice da minha vida como técnico de enfermagem, como sargento de saúde do Exército Temporário, uma seleção concorridíssima, quem faz sabe que é muito concorrida. Essa seleção de sargento temporário do Exército, para vocês terem ideia, eram 66 candidatos por vaga concorrendo. Antes de ser do Exército, eu entrei na Marinha, que eu pedi demissão do Hospital Esperança da Ilha do Leite para ir para a Marinha do Brasil. Numa concorrência de 74 candidatos por vaga, era uma concorrência do Nordeste todo concorrendo pelas vagas. Eu fui o primeiro colocado do Nordeste inteiro na seleção. Primeiramente Deus, segundo o meu esforço. Então, o que eu estou fazendo esse vídeo para quê? Há situações na nossa vida que parece ser que vai acabar com a gente para realmente destruir a nossa vida. Mas minha demissão do hospital, que eu arrumei meu primeiro emprego com carteira, a demissão foi para que eu fosse vencedor na minha profissão, para que eu soubesse da capacidade que eu tinha. Porque se eu acho que se eu não fosse demitido daquele hospital, não fosse demitido, eu estava lá até hoje, ganhando um salário mínimo e uma cesta básica. Para vocês terem ideia, de um salário mínimo que eu ganhava nesse hospital, como técnico, para o meu salário que eu saí do Exército, era quase 5 vezes maior o salário do Exército quando eu saí. Então, se você está passando por uma situação difícil na enfermagem, ou em qualquer profissão que você exerça, não desanime não. Porque a vida, ela é feita de desafios. Quanto maior a luta, maior e melhor é o sabor da vitória. Se você está passando por uma dificuldade profissional na sua vida, na enfermagem, dias melhores virão. O sol ele nasce para todo dia, para todo mundo. Para todo mundo. Hoje, também estou atrás de emprego, eu tenho um trabalho, não tenho emprego. Cheguei a ser coordenador do Centro de Queimados, aqui do Hospital da Restauração no Recife, Hospital do Trabalho. Você vê um técnico de enfermagem que foi demitido com 2 meses de carteira, uma tremenda, uma sacanagem que fizeram comigo, chegou a ser coordenador de um centro de queimados, chegou a ser chefe de cerca de 15 enfermeiras e mais de 100 técnicos de enfermagem. Hoje eu sou enfermeiro, trabalho no hospital público, tiro plantão nesse hospital, trabalho com uma equipe de cerca de 70 técnicos de enfermagem, somando os plantões, todos os plantões. E tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei na enfermagem. Quando eu conseguir me aposentar, se é que a gente vai se aposentar ainda, né? Eu acho que vou ter que fazer uma previdência privada para me aposentar. Vou colocar uma plaquinha no terraço da minha casa. Muito obrigado, enfermagem. Lá com a lâmpada e uma seringa. Muito obrigado, enfermagem. Pois tudo que eu tenho foi tu que me deste, com a permissão de Deus. Beleza? Não desanime não. Se você está começando na enfermagem agora, tá difícil conseguir o primeiro emprego. É difícil. Se você está mais velho e o mercado não está querendo aceitar porque você está mais velho, uma hora alguém vai lhe dar uma oportunidade. Uma hora alguém vai lhe dar uma oportunidade. Porque a minha ideia era uma primeira oportunidade e me botaram para fora. A chefe que me colocou para trabalhar nesse hospital, ela foi demitida, a gerente geral entrou uma gerente nova. Por isso que teve essa cocó e eu saí. Também, porque foi uma mudança de gerência, aquela coisa toda. Alguém me deu uma primeira oportunidade como enfermeiro. E alguém vai dar uma primeira oportunidade para você. Então levante sua cabeça, porque não há vitória sem luta. Beleza? Agradecer a todo mundo que viu o vídeo todo. Meu vídeo é mais no meu canal voltado para moto. Mas esse vídeo vai lá para minha playlist de vídeos para enfermagem. E vá lá, vá na minha playlist, suba todinha lá embaixo. No último tem meus vídeos sobre enfermagem. Tem lá muito vídeo falando sobre enfermagem. Muita coisa legal para você levar para sua vida. E não deixe de ver os 8 erros que você não pode cometer na enfermagem. Tá lá, é um dos vídeos mais vistos que eu tenho no meu canal. Beleza? Beijo nas crianças.
Pessoal da moto, eu vou voltar breve com um vídeo sobre moto. Tô aí uns 10 dias sem fazer vídeo, mas vou fazer de novo. Fui!